Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Lucas 22, 14. Lucas, ele era médico e ele se converteu ao cristianismo através de uma das pregações do apóstolo Paulo. E inspirado pelo Espírito Santo, Lucas escreveu esta obra, este livro que hoje nós conhecemos como o Evangelho de Lucas. Domingo agora é o dia da Páscoa. E justamente por esse motivo, hoje, nós iremos falar um pouco a respeito da Páscoa. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Lucas 22, o capítulo, versículo 14, a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então, estava ali se aproximando o dia da Páscoa e o Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, eles foram celebrar a festa da Páscoa. O que é a festa da Páscoa para os judeus de início? Os judeus, eles comemoram a Páscoa. E qual que é a finalidade, o objetivo de celebrar a Páscoa? Essa palavra Páscoa significa passagem. Um dos significados é passagem. E que passagem? Passagem da escravidão para a liberdade. Porque os antecedentes, ancestrais do povo judeu, eles se encontravam no Egito, na escravidão, sobre pressão dos egípcios, sobre a pressão de Faraó, e Deus usou Moisés, Deus desceu com o braço forte no Egito, e Deus tirou seu povo da escravidão. Então, por esse motivo, um dos significados desta palavra Páscoa para os judeus e também para nós cristãos é passagem da escravidão para a liberdade. E nós também cristãos, no nosso caso, porque nós éramos escravos do pecado, das iniquidades, de tudo aquilo que desagrada a Deus, e Deus, através do seu Filho amado, o Senhor Jesus, Deus nos libertou. Então, também por esse motivo, nós cristãos podemos afirmar que passamos da escravidão para a liberdade, assim como o povo judeu. E outro detalhe, depois você lê lá em Êxodo, no capítulo 12, o qual você verá a instituição da Páscoa, e você vai ver que na Páscoa, um cordeiro, ele deveria ser sacrificado. E esse cordeiro hoje, para mim, para você, ele representa, simboliza o nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Então, por esse motivo, para mim, para você, o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, a nossa passagem da morte para a vida, para nós cristãos. E continuando a leitura da palavra, versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Note que no título, se a sua Bíblia é versão revista e atualizada, o título acima do versículo 14 é a última Páscoa. Agora, note que antes da gente continuar lendo o versículo 19, o próximo título, a ceia do Senhor. E o que isso pode nos revelar? Entenda que quando Jesus está realizando essa última Páscoa com os discípulos, para o Senhor era a última Páscoa, então ele está encerrando a velha aliança. Quando Jesus aqui ele está participando, celebrando essa Páscoa com os discípulos, ele está encerrando a velha aliança, e é aqui a partir da Santa Ceia, a ceia do Senhor, que ele vai dar para os seus discípulos, Jesus ele está estabelecendo e instituindo uma nova aliança. Diz o seguinte a palavra, versículo 19, continuando: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, aquele pão que Jesus ele partiu, ele simboliza o corpo do Senhor no sofrimento, na dor. E ele está dizendo que essa celebração da Santa Ceia, do partir do pão, seria para fazermos em memória dele. Continuando 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Tá vendo? Então, aqui nós estamos confirmando que Jesus está instituindo, estabelecendo a nova aliança. E o sangue do Senhor foi derramado por nossa causa. Entenda, quando era realizado um pacto, uma aliança, era necessário o derramamento de sangue. E nós vemos que no Velho Testamento, no início do Novo Testamento, haviam sacrifícios de animais, de cordeiros, principalmente,
carneiro, enfim. A lei ali mostrava, né, qual que era a finalidade de tal animal, o qual ele deveria ser sacrificado, derramado o seu sangue, para que o homem, o israelita, o judeu, que pecou, ele fosse perdoado. Então, para que Deus ele fizesse uma nova aliança conosco, um sangue deveria ser derramado. E o sangue que foi derramado em seu favor, foi o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue que tira o pecado, que purifica, que lava de toda iniquidade e que nos leva a Deus. Então, por esse motivo, nós devemos ser gratos a Deus por ter enviado esse presente que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é através da vida dele, foi através do sangue dele que hoje nós temos a liberdade, que somos libertos do pecado, libertos das garras dos demônios, do diabo, do mundo, enfim. Então, a Santa Ceia, ela hoje, para nós, a Santa Ceia, nós fazemos para lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Agora, para os judeus, a Páscoa, eles realizam, celebram, para trazerem à memória a libertação que Deus fez na vida deles, tirando eles do Egito e levando-os para a terra prometida. Continuando a leitura da palavra, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Ou seja, aqui o Senhor Jesus estava falando a respeito de Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Versículo 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Então, Jesus aqui na realidade, ele estava dando um alerta para Judas, quando ele disse, ai daquele por intermédio de quem vai trair o Filho do Homem. Ou seja, Jesus estava falando a respeito de si, a respeito da traição. Então entenda, a palavra de Deus, ela serve para gerar fé em nós, a palavra serve para nos instruir no caminho certo, e a palavra do Senhor também ela serve para nos repreender, e a palavra de Deus também ela serve para nos alertar. Então é como se Jesus ele estivesse advertindo Judas naquele momento, naquela comunhão, naquela celebração, ele estava alertando, advertindo Judas. Você vai trair, mas ai de você.
E nós sabemos que esse ai é de dor, é de sofrimento. Ou seja, quando Deus, ele nos manda a sua palavra com um objetivo de nos advertir, dizendo, um exemplo, que se a gente não obedecer a sua palavra, vai vir maldição nas nossas vidas. E se a gente não tiver o coração sensível à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, infelizmente o que vai suceder é o quê? Vai vir maldição. Então, quando vem a palavra para nos advertir, o que nós devemos fazer? Acatar aquela advertência, acatar aquela palavra e nos lembrar que esta palavra, esta advertência é para o nosso bem, é para nos tirar dos caminhos tortuosos. Mas, infelizmente, Judas não entendeu isso. Pastor, sabe, Deus está me orientando, me advertindo através da palavra, através da pregação. Então, saia dos caminhos tortuosos, que o seu coração seja sensível à voz do Espírito Santo, para que você não venha colher dos frutos amargos de escolhas erradas. Siga o caminho de Deus, o caminho certo, o caminho do Senhor. E para a gente finalizar, para a gente resumir, entenda uma coisa, a Santa Ceia hoje, ela ficou, isso para nós cristãos, no lugar da Páscoa. Então, por esse motivo, Jesus primeiro celebrou a Páscoa para depois celebrar a Santa Ceia do Senhor, porque a partir desse momento, como nós já falamos, ele estava na Páscoa encerrando a velha aliança e ele estava estabelecendo, instituindo uma nova aliança através da Santa Ceia do Senhor. E de repente, alguém pode perguntar assim: pastor, mas se a Santa Ceia ficou no lugar da Páscoa, então nós cristãos, nós não podemos celebrar a Santa Ceia? Entenda, nós podemos celebrar, comemorar a Páscoa, mas a questão é a seguinte: em que espírito nós vamos celebrar a Páscoa? Porque tem pessoas que elas não sabem desses significados da Páscoa do Senhor. Então, não é errado a gente comemorar, celebrar a Páscoa, mas o nosso espírito na comemoração da Páscoa deve ser esse: que Jesus é o Cordeiro que morreu por nós, que Jesus é a nossa Páscoa, que Jesus é a nossa passagem da morte para a vida, que Jesus nos tirou da escravidão e nos trouxe para a liberdade, e também que na Páscoa o Senhor Jesus, ele ressuscitou, pois também para nós cristãos nós temos esse significado da ressurreição de Cristo. Então, é nesse espírito que eu e você, nós devemos comemorar a Páscoa do Senhor. Amém?
Então essa é a palavra de hoje, que nesse domingo você tenha uma ótima Páscoa em nome de Jesus e vamos falar com Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença. Ó Santo de Israel, te agradecemos, Senhor, porque foi num dia de sexta, como hoje, que o teu filho amado foi julgado, foi escarnecido, blasfemado, apanhou por nossa causa e foi crucificado. Sim, mas foi crucificado, morreu para nos dar a vida. Por esse motivo, somos gratos ao Senhor, por esse presente maravilhoso que é Cristo, que o Senhor enviou, que é o nosso Cordeiro Pascal. Sim, Jesus é a nossa Páscoa, a nossa passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluias, glórias, glórias. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Te amamos, te adoramos. Que o Senhor seja bem-vindo nas nossas vidas, no nosso meio. Ó Jesus amado, tu és lindo, tu és bonito, tu és maravilhoso. O Senhor entregou a sua vida por nos amar. E por esse motivo, somos gratos ao Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, louvor e majestade pertencem a Ti. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe a mensagem com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E mais uma vez, uma ótima Páscoa nesse domingo.